Agosto de 1942. Stalingrado está em chamas. O ar está sufocado por uma fumaça acre, pesado com o fedor de cordite e cinzas. O chão estremece sob o trovão implacável das bombas nazistas, cada explosão um golpe de martelo no coração da cidade. Nas ruínas devastadas deste reduto soviético, uma batalha impiedosa se desenrola, uma batalha que decidirá o destino da Segunda Guerra Mundial. No entanto, em meio a esse turbilhão de fogo e aço, um grupo de heróis improváveis emerge das sombras. Jovens mulheres soviéticas, armadas com rifles, nervos forjados em ferro e uma determinação inabalável de deter o terror nazista. Elas são as atiradoras de elite de Stalingrado. Quem eram essas mulheres que mudaram o rumo da batalha mais sangrenta da história? Como elas conseguiram semear o medo no coração do Terceiro Reich? E o que as motivou a enfrentar a morte no inferno congelado de Stalingrado? Esta é a história delas. A Batalha de Stalingrado, travada de agosto de 1942 a fevereiro de 1943, representa um capítulo decisivo na Segunda Guerra Mundial, um confronto de forças titânicas que redefiniu o curso da história. Esta cidade industrial, que se estendia ao longo das margens ocidentais do rio Volga, era mais do que um conjunto de fábricas e casas. Era um símbolo da resistência soviética, batizada em homenagem ao próprio Joseph Stalin. Sua conquista era a obsessão de Adolf Hitler, um prêmio que ele acreditava que destruiria o moral soviético e garantiria o caminho para o Cáucaso rico em petróleo, alimentando sua máquina de guerra. O 6º Exército da Alemanha nazista, liderado pelo meticuloso general Friedrich Paulus, desceu sobre Stalingrado com mais de 300 mil homens. Apoiados por tanques, artilharia e pelos bombardeiros de mergulho ensurdecedores da Luftwaffe, o objetivo deles era obliterar a resistência soviética, reduzir a cidade a escombros e reivindicá-la como um troféu do Terceiro Reich. Mas Stalingrado não cederia. O Exército Vermelho Soviético, abatido porém desafiador, transformou a cidade em uma fortaleza. De aço retorcido e pedra quebrada, onde cada rua se tornava uma linha de defesa, cada edifício uma fortaleza. A batalha que se desenrolou foi diferente de qualquer outra. Uma luta brutal de casa em casa, de cômodo em cômodo, onde sobreviver exigia astúcia, resistência e uma vontade inquebrável. Em meio a essa paisagem apocalíptica, o combate urbano reinava absoluto e os atiradores de elite surgiam como os jogadores mais mortais, seus rifles tecendo uma teia de medo entre as ruínas. Entre eles, as atiradoras de elite soviéticas se tornaram lendas, seus tiros precisos transformando Stalingrado em um cemitério para os invasores nazistas, sua coragem um farol na escuridão da guerra. Para entender a ascensão dessas mulheres extraordinárias, precisamos voltar ao estado desesperador da União Soviética em 1942, uma nação à beira do colapso. A invasão alemã, codinome Operação Barbarossa, lançada em 22 de junho de 1941, desencadeou uma onda de destruição. 3 milhões de soldados do eixo, apoiados por milhares de tanques, baterias de artilharia e enxames de aviões da Luftwaffe, romperam as defesas soviéticas, abrindo um rastro de devastação pelo oeste da União Soviética. Ucrânia, Bielorrússia e os estados bálticos caíram em poucas semanas, seus campos e cidades reduzidos a terras devastadas e fumegantes. Exércitos soviéticos inteiros foram cercados, seus soldados mortos ou levados ao cativeiro, muitos para morrer em campos de prisioneiros de guerra brutais. No verão de 1942, o Exército Vermelho era uma sombra do que já foi. Suas fileiras dizimadas, seus recursos levados ao limite. Com milhões de homens mortos, feridos ou capturados, os líderes soviéticos enfrentavam uma realidade dura.
A sobrevivência da nação dependia de mobilizar todos os recursos disponíveis. Das movimentadas ruas de Moscou às aldeias remotas da Sibéria, as mulheres responderam ao chamado, algumas movidas por um patriotismo ardente, outras recrutadas pela dura necessidade da guerra. Elas assumiram papéis que romperam fronteiras tradicionais. Pilotos realizando ousados ataques noturnos em biplanos de madeira, tripulações de tanques avançando para a batalha contra divisões Panzer, médicas enfrentando fogo de artilharia para arrastar os feridos para a segurança e atiradoras de elite, cuja precisão letal se tornaria lendária. O papel de atiradora de elite era especialmente adequado para muitas mulheres. Não exigia força bruta, mas sim paciência, observação aguçada e uma vontade de ferro, qualidades que inúmeras mulheres soviéticas possuíam em abundância. Em Stalingrado, o treinamento dessas mulheres era um verdadeiro cadinho de disciplina e perigo, forjando-as em instrumentos de guerra. Recrutas, muitas vezes adolescentes ou jovens de pouco mais de 20 anos, eram lançadas em um mundo onde hesitar significava morrer. Eles foram treinados para dominar o rifle Mosin Nagant, uma arma de ferrolho equipada com uma mira telescópica que a transformava em uma ferramenta de precisão mortal. Seus instrutores, muitos deles atiradores de elite veteranos de combate, os treinaram na arte da furtividade, como se mover silenciosamente por ruas cobertas de entulho, como se camuflar na neve, cinzas ou detritos, como suportar horas, às vezes dias, de espera imóvel pela foto perfeita. O treinamento era tanto um teste de fortaleza mental quanto de habilidade física, ensinando-os a suprimir o medo, a manter o foco em meio ao caos, a se tornarem um só com a cidade em ruínas ao redor. O erro de um atirador de elite poderia custar não apenas sua própria vida, mas também a vida dos companheiros que dependiam de sua cobertura. O mantra era implacável. Um tiro, uma morte, depois desaparecer nas sombras antes que o inimigo pudesse localizar sua posição. Isso não era apenas pontaria. Era um ofício, aprimorado no cadinho do campo de batalha implacável de Stalingrado. Entre as mais icônicas dessas mulheres estava Lyudmila Pavlichenko, uma estudante de história de 26 anos que trocou os livros por um rifle. Quando chegou a Stalingrado, ela já era uma lenda, conhecida como Lady Death, por seu impressionante recorde de mais de 300 mortes confirmadas nos cercos de Odessa e Sebastopol. Em suas memórias, ela escreveu: "Eu não sentia medo quando puxava o gatilho. Sentia raiva pelo meu país, pelo meu povo, pelas casas queimadas e pelas vidas roubadas. Cada nazista que eu matava era uma ameaça a menos para o nosso futuro." A determinação de Pavlichenko era uma chama que ardia intensamente. Sua habilidade era incomparável. Em Stalingrado, ela não apenas lutou, mas também orientou outros, transmitindo sua experiência conquistada a duras penas para uma nova geração de atiradores de elite. Ela os ensinou a ler o campo de batalha como um mapa, a identificar o brilho de um capacete alemão ou o gesto displicente de um oficial dando ordens. Suas lições eram inflexíveis, transmitidas com a autoridade de alguém que havia encarado a morte de frente. "Não se atira para ferir", disse ela aos seus alunos. "Você atira para matar. Hesite e você estará morto." Sua orientação transformou recrutas inexperientes em instrumentos letais de resistência, seus rifles uma extensão de sua vontade de desafiar os invasores. Outra atiradora de elite, Nina Lobkovskaya, tinha apenas 20 anos quando entrou no cadinho de Stalingrado, sua juventude escondendo sua habilidade letal. Operária de fábrica antes da guerra, ela nunca havia segurado um rifle até o início de seu treinamento, mas rapidamente provou ser uma natural, suas mãos firmes e olhos atentos, fazendo dela uma atiradora formidável. Em uma entrevista posterior, ela relembrou: "A cidade era um esqueleto, só prédios destruídos e cinzas. Nós não lutávamos por glória, lutávamos para sobreviver. Aprendi a ver o inimigo antes que ele me visse. Um erro e você estava morto."
A unidade de atiradoras de elite só de mulheres de Lobkovskaya, apelidada de Morte Silenciosa por seus camaradas, tornou-se um terror para os alemães, seus movimentos tão elusivos quanto o vento. Elas deslizavam pelas ruínas de Stalingrado como fantasmas, seus rifles tirando dezenas de vidas, sua presença um lembrete constante de que nenhum lugar era seguro para os invasores. A furtividade era seu escudo, a precisão sua espada, cada disparo um golpe contra a máquina de guerra nazista. Essas mulheres eram mais do que soldados. Elas eram um desafio direto à ideologia nazista, que relegava as mulheres a papéis subservientes, considerando-as incapazes para o combate. A propaganda alemã zombava das combatentes soviéticas, rotulando-as de antinaturais, até mesmo monstruosas. Mas em Stalingrado, essas mulheres inverteram a narrativa. Elas se tornaram as caçadoras, perseguindo soldados nazistas pelas ruas cobertas de escombros, seus rifles entregando justiça a cada estalo de disparo. Sua presença no campo de batalha foi um golpe psicológico para os alemães, que lutavam para conciliar sua visão de mundo com a realidade dessas adversárias letais. O desafio das atiradoras de elite era um farol de resistência. Sua coragem um enfrentamento que ecoava entre as ruínas, atingindo o coração da arrogância nazista. Mas sua bravura teve um custo terrível. Os atiradores de elite eram desprezados pelos alemães e as mulheres atiradoras ainda mais. Ser capturada significava não apenas a morte, mas muitas vezes tortura ou execução pública, um aviso sombrio para outros que ousassem resistir. Ainda assim, as mulheres continuaram, movidas por um amor feroz à sua pátria, uma recusa em deixá-la cair nas mãos dos invasores e uma determinação de construir um futuro livre da tirania. Stalingrado era o paraíso e o pesadelo dos atiradores de elite, uma cidade onde cada sombra escondia perigo, cada momento era uma prova de sobrevivência. A paisagem urbana era um labirinto de destruição. Fábricas desmoronadas com paredes irregulares e enegrecidas, blocos de apartamentos reduzidos a estruturas esqueléticas e montes de entulho que ofereciam abrigo natural para quem tivesse habilidade suficiente para usá-los. Um atirador de elite podia se posicionar em uma janela destruída, sua silhueta se misturando aos destroços, ou se entocar em um monte de escombros, sua respiração mal agitando o ar, e atingir um inimigo a centenas de metros de distância. O terreno favorecia aqueles que conseguiam permanecer invisíveis, sua paciência recompensada com um tiro limpo em meio ao caos. Mas as mesmas ruínas faziam de Stalingrado uma armadilha mortal, um lugar onde atiradores alemães, treinados em academias de elite, rondavam com igual habilidade. Seus olhos vasculhavam as ruínas em busca do menor sinal de movimento. Um lampejo de sombra, um fio de fumaça de uma respiração descuidada. A batalha tornou-se um duelo mortal, um teste de resistência e precisão, onde o menor erro podia significar morte instantânea. Para as atiradoras de elite, cada missão era uma aposta de alto risco, suas vidas equilibradas no limite de um gatilho, sua concentração absoluta em um mundo de perigo constante. O rifle Mosin Nagant era sua tábua de salvação, uma arma robusta que definia seu papel nesta guerra implacável. Seus projéteis de 7,62 milímetros podiam matar a distâncias de até 800 metros, e sua mira telescópica permitia precisão absoluta, transformando um atirador habilidoso em um arauto da morte. Mas no inverno brutal de Stalingrado, o rifle apresentava desafios únicos. O metal podia congelar na pele nua em segundos, causando queimaduras dolorosas, e o frio podia travar o ferrolho se não fosse meticulosamente mantido com lubrificantes escassos. A neve e o gelo podiam obscurecer a mira, forçando os atiradores a confiar tanto no instinto quanto no equipamento. Nina Lobkovskaya descreveu suas precauções. Você tinha que ser invisível. Eu enrolava meu rifle em trapos para abafar o som e mantê-lo aquecido.
Eu ficava deitada na neve por horas, mal respirando, esperando um alemão se expor. Quando eu atirava, tinha que me mover rápido ou seria a próxima. Seu relato revela o cuidado meticuloso e o foco implacável necessários para sobreviver. Cada missão era um delicado equilíbrio entre preparação e instinto. As mulheres atiradoras de elite frequentemente operavam em duplas, uma atiradora e uma observadora, para maximizar sua eficácia. O trabalho em equipe delas era um salva-vidas em meio ao caos. A observadora vasculhava o campo de batalha com binóculos, calculava o vento e a distância, e ficava atenta a contra-atiradores inimigos, enquanto a atiradora se concentrava no alvo, com o dedo pronto no gatilho. A coordenação entre elas era uma dança de precisão, cada uma confiando na outra para navegar pelo jogo mortal. Elas empregavam táticas astutas para enganar seus inimigos. Iscas, como capacetes apoiados em varas, atraíam o fogo alemão, revelando as posições inimigas. Espelhos quebrados refletiam a luz para confundir os atiradores alemães, e posições de tiro falsas atraíam patrulhas para emboscadas. Essas estratégias transformaram as atiradoras em mestres da enganação, sua engenhosidade tão mortal quanto sua pontaria. As ruínas de Stalingrado tornaram-se sua tela. Cada disparo, um traço em uma obra-prima de resistência, pintada com o sangue de seus inimigos. Maria Petrova, uma jovem de 22 anos de Leningrado, estava entre as atiradoras mais temidas de Stalingrado. Seu nome era uma maldição sussurrada entre as tropas alemãs. Com mais de 80 mortes confirmadas, ela ganhou o apelido de ceifadora. Sua precisão era uma ameaça constante. Petrova tinha talento para mirar em inimigos de alto valor, oficiais cuja perda desestabilizava o comando alemão e semeava o caos em suas fileiras. Ela mais tarde relatou: "Eu mirava nos oficiais primeiro. Eles eram o cérebro do inimigo. Eu os observava pela mira, via eles dando ordens, então puxava o gatilho. Não era algo pessoal. Era uma questão de sobrevivência. Cada oficial que eu matava salvava vidas soviéticas." O pragmatismo de Petrova mascarava a imensa pressão de seu papel, onde cada disparo carregava o peso da segurança de seus companheiros e da defesa da cidade, sua concentração inabalável diante do perigo. Tânia Chernova, uma atiradora de elite de 19 anos, deixou um relato marcante sobre o impacto psicológico que a acompanhava em cada missão. Motivada a lutar após perder sua família em bombardeios nazistas, ela entrou na Batalha de Stalingrado com o coração consumido pela vingança. Sua unidade foi creditada com mais de 200 mortes, mas o preço foi um fardo pesado para sua alma. Ela mais tarde confessou: "Cada morte pesava sobre mim. Eu via os rostos deles nos meus sonhos, jovens como meus irmãos, com famílias esperando em algum lugar. Mas eu não podia parar. Se eu parasse, meus companheiros morreriam. Carreguei os rostos deles comigo, um fardo que nunca vou me livrar." As palavras de Tranova revelam o conflito interno que assombrava muitos atiradores de elite. A necessidade de matar, em choque com a humanidade que eles lutavam para preservar. Seus sonhos eram assombrados pelos rostos dos que caíram. Os alemães responderam com contramedidas implacáveis. O ódio deles pelos atiradores de elite ardia tão intensamente quanto sua ambição. Comandantes nazistas enviaram atiradores de elite da Waffen-SS, armados com rifles Mauser e miras de alta potência, para caçar seus equivalentes soviéticos com precisão implacável. Esses atiradores alemães miravam nas mulheres com ferocidade particular, movidos por uma mistura tóxica de medo e desprezo ideológico. Folhetos de propaganda nazista rotulavam as atiradoras soviéticas como monstros e antinaturais, prometendo destinos cruéis para as capturadas: tortura, mutilação ou execução pública. Patrulhas alemãs vasculhavam as ruínas com cães e observadores em busca de ninhos de atiradores,
enquanto barragens de artilharia arrasavam posições suspeitas, transformando quarteirões inteiros em crateras. Ainda assim, as mulheres se adaptaram, mudando de local com a agilidade de fantasmas, usando o caos da cidade para encobrir seus movimentos. Sua resiliência as transformou em símbolos de resistência, seus rifles uma resposta ousada ao terror nazista que buscava esmagá-las. O impacto físico de Stalingrado era um ataque diário ao corpo e ao espírito, um desgaste implacável que testava os limites da resistência. As atiradoras de elite enfrentavam os mesmos horrores que seus companheiros homens. O estrondo ensurdecedor da artilharia que fazia a terra tremer, o grito dos bombardeiros de mergulho da Luftwaffe despejando morte do alto, a ameaça constante de uma bala perdida ou estilhaço. Em novembro de 1942, o inverno de Stalingrado chegou com força implacável, um frio tão intenso que parecia congelar o próprio tempo. As temperaturas despencaram para menos 30 graus Celsius, transformando a cidade em um deserto gelado onde a neve se acumulava nas ruas, se infiltrava nas fendas e enterrava os mortos onde caíam. O gelo cobria todas as superfícies, tornando cada passo um risco, cada movimento uma batalha contra os elementos. A ameaça de gangrena era constante, infiltrando-se em dedos, pés e rostos desprotegidos, deixando para trás tecidos enegrecidos e sem vida. A fome corroía suas forças, enquanto as rações se reduziam a pedaços de pão duro, sopa rala ou, ocasionalmente, uma batata congelada encontrada em porões destruídos. Os uniformes dos atiradores de elite, muitas vezes mal ajustados, reaproveitados de companheiros homens ou remendados com qualquer tecido que encontrassem, ofereciam pouca proteção contra o vento cortante que uivava entre as ruínas. Ainda assim, elas resistiam, com os rifles firmes apesar das mãos trêmulas e dos estômagos vazios. Sua determinação era um fogo que o frio não conseguia apagar, sua missão, um fio de esperança em um mundo de desespero. Lyudmila Pavlichenko descreveu as condições brutais que definiam sua existência. Vivíamos como ratos, escondidas em porões, comendo qualquer resto que encontrássemos. O frio era pior do que as balas. Ele penetrava nos ossos, fazia de cada movimento uma agonia. Mas não podíamos parar. Cada tiro que disparávamos salvava vidas soviéticas. A própria Pavlichenko foi ferida em Stalingrado, quando um estilhaço irregular rasgou seu ombro durante um bombardeio de artilharia alemã que transformou o ar em uma tempestade de metal. O ferimento foi grave. O sangue encharcou seu uniforme, manchando a neve sob ela, mas ela se recusou a abandonar seu posto, costurando o ferimento com um kit de primeiros socorros trêmulo e voltando ao seu rifle. Só quando seus comandantes deram uma ordem direta é que ela se retirou. Seu corpo estava castigado, mas seu espírito permanecia inabalável, um testemunho da força que sustentou essas mulheres nos dias mais sombrios de Stalingrado. Sua resistência era um reflexo da determinação de suas companheiras, uma chama que ardia mesmo no frio mais profundo. Para outras, o preço foi ainda mais alto, as perdas abrindo feridas que nunca cicatrizariam completamente. Klavdia Kalugina, uma atiradora de elite de 17 anos, carregou as cicatrizes das perdas de Stalingrado pelo resto de sua vida. Sua observadora, Anya, era sua amiga mais próxima, uma jovem de 19 anos cujo sorriso rápido e histórias sussurradas iluminavam suas longas e geladas esperas na neve. Kalugina mais tarde contou: Anya era minha melhor amiga. Nós deitávamos juntas na neve, sussurrando histórias para manter o ânimo. Um dia, um atirador alemão nos encontrou. A bala a atingiu no peito. Eu a segurei enquanto ela morria, seu sangue encharcando a neve. Atirei de volta, matei o alemão, mas isso não a trouxe de volta. Carreguei a perda dela como uma ferida. A dor de Kalugina tornou-se combustível.
Seu rifle fez dezenas de outras vítimas enquanto ela continuava lutando, honrando a memória de Anya a cada disparo, sua dor um voto silencioso de continuar lutando. Os civis em Stalingrado testemunharam os sacrifícios dos atiradores, suas histórias tecendo um tapete de gratidão e tristeza que ecoava pelas ruínas da cidade. Helena Ivanova, mãe de 2 filhos que suportou os horrores da batalha, compartilhou suas memórias. Víamos essas jovens mulheres, mal mais velhas que meninas, rastejando pelas ruínas com seus rifles. Elas eram nossas protetoras, nossa esperança. Um dia, vi uma atiradora cair de um telhado, morta por um alemão. O corpo dela ficou na neve por dias. Não conseguíamos alcançá-la. Isso partiu nossos corações, mas nos fez lutar com mais força. Aquelas mulheres nos deram força para resistir. O relato de Ivanova destaca o impacto profundo que as atiradoras tiveram, não apenas no campo de batalha, mas no espírito de uma cidade que se agarrava à sobrevivência, sua coragem sendo uma centelha que mantinha a esperança viva. O peso psicológico de ser atiradora era uma sombra constante, um fardo que pressionava a mente tão intensamente quanto o frio pressionava o corpo. Essas mulheres viviam em medo perpétuo de serem descobertas, sabendo que a captura significava não apenas a morte, mas uma crueldade inimaginável, tortura, mutilação ou execução diante de seus companheiros. Soldados alemães, enfurecidos com a eficácia das atiradoras, frequentemente profanavam os corpos das atiradoras capturadas, deixando-os como advertência na neve. O conhecimento desse destino pairava sobre cada missão, uma nuvem escura que nunca se dissipava, mas a determinação dessas mulheres jamais vacilou. Elas lutavam por suas famílias, por seus companheiros e pelo futuro de sua nação. Seus rifles eram uma tábua de salvação em um mundo consumido pela guerra. A coragem delas era uma luz na escuridão, uma centelha que se recusava a se apagar, um testemunho da capacidade do espírito humano de suportar. O impacto das atiradoras de elite na Batalha de Stalingrado foi profundo, seus rifles remodelando o campo de batalha de maneiras que repercutiram muito além de suas miras. Seus tiros precisos desestabilizavam as operações alemãs, semeando medo e incerteza entre as fileiras nazistas, transformando as ruínas em um labirinto de terror. Uma única atiradora de elite podia deter um pelotão inteiro, forçando os soldados alemães a se moverem com cautela, seus olhos vasculhando cada sombra, cada janela quebrada, seus nervos desgastados pela ameaça invisível. Esse medo desacelerou o avanço alemão, comprando tempo precioso para que os defensores soviéticos se reorganizassem, fortificassem suas linhas e se preparassem para o contra-ataque que mudaria o rumo da guerra. Um oficial alemão capturado em Stalingrado confessou mais tarde: temíamos os atiradores de elite soviéticos, especialmente as mulheres. Eram fantasmas, silenciosas, mortais, impossíveis de encontrar. Elas transformavam cada passo em uma aposta, cada espaço aberto em uma armadilha mortal. Suas palavras revelam a vantagem psicológica que as atiradoras proporcionavam. Minando a moral alemã em um momento crítico, sua presença era um lembrete constante do custo da invasão. Os esforços dos atiradores de elite foram especialmente cruciais durante a contraofensiva soviética, a Operação Urano, lançada em novembro de 1942, um plano tão ousado quanto desesperado. Elaborada pelos generais Georgy Zhukov e Alexander Vasilevsky, essa operação tinha como objetivo cercar o 6º Exército Alemão atacando seus flancos vulneráveis, defendidos por tropas romenas, italianas e húngaras mal equipadas. O plano exigia uma coordenação meticulosa, com as forças soviéticas se concentrando em segredo pela estepe congelada, seus movimentos ocultos pela neve e pela escuridão. Enquanto o Exército Vermelho preparava seu ataque, as atiradoras de elite mantinham a linha no coração de Stalingrado, seus rifles, um rufar constante de resistência. Seus disparos interromperam as patrulhas alemãs,
impediram a movimentação livre de reforços e criaram o caos na retaguarda inimiga, enfraquecendo suas defesas em um momento crucial. Nina Lobkovskaya refletiu sobre o papel deles. Não vencemos Stalingrado sozinhos, mas cada nazista que detivemos nos aproximou da vitória. Disparei pela minha família, pelo meu país, pelo futuro com que sonhávamos. Suas palavras resumem o senso de propósito dos atiradores de elite. Cada ação deles era um passo rumo à libertação, seus rifles uma ponte para um mundo além da guerra. Em janeiro de 1943, a Operação Urano havia alcançado seu objetivo, cercando quase 300 mil soldados do eixo em um bolsão cada vez menor ao redor de Stalingrado. Um laço se apertava a cada dia que passava. O 6º Exército Alemão, faminto, congelado e devastado por ataques soviéticos incessantes, começou a desmoronar, seus soldados reduzidos às sombras do que foram um dia. As ruínas da cidade, antes símbolo da ambição alemã, tornaram-se sua prisão, cada rua coberta de neve um lembrete de sua desgraça iminente. O Volga, congelado e brilhando sob o sol de inverno, era uma barreira que selava seu destino. Em 2 de fevereiro de 1943, o general Paulo se rendeu, seu outrora poderoso exército reduzido a 91 mil sobreviventes esfarrapados, uma derrota catastrófica para a Alemanha nazista. A vitória em Stalingrado foi um ponto de virada na Segunda Guerra Mundial, destruindo o mito da invencibilidade nazista e abrindo caminho para a longa marcha do Exército Vermelho até Berlim. As contribuições das atiradoras de elite eram inegáveis. Suas balas um fio crítico no tecido dessa vitória histórica, sua coragem uma pedra angular da resistência da cidade. No entanto, após a guerra, muitas dessas mulheres desapareceram nas sombras da história, suas histórias ofuscadas pela narrativa mais ampla da batalha. Lyudmila Pavlichenko tornou-se um símbolo internacional do heroísmo soviético, sua trajetória a levando aos Estados Unidos e ao Canadá, onde discursou para multidões e mobilizou apoio ao esforço de guerra. Seu carisma e coragem a transformaram em uma celebridade. Seu nome tornou-se sinônimo de resistência, mas ela foi a exceção. A maioria das atiradoras de elite, como Nina Lobkovskaya, Maria Petrova e Tanya Chernova, retornou à vida civil sem alarde, deixando seus rifles de lado, com seus feitos muitas vezes não reconhecidos. Elas reconstruíram suas vidas em uma nação marcada pela guerra, seus sacrifícios entrelaçados no tecido de um país que lutava para se curar. Klavdia Kalugina, assombrada pela perda de Anja e de tantos outros, falou sobre suas motivações. Nós não lutamos por medalhas ou fama. Lutamos para que nossos filhos pudessem viver livres, para que nosso país pudesse se curar. Isso era o suficiente. Sua determinação silenciosa reflete a humildade dessas mulheres, que não buscavam glória, apenas a sobrevivência de sua nação e a promessa de um amanhã melhor. Os civis de Stalingrado nunca esqueceram suas protetoras. Sua gratidão é um tributo duradouro à coragem das atiradoras de elite. Helena Ivanova, que suportou os horrores da batalha com seus 2 filhos pequenos, escreveu em seu diário: "Aquelas mulheres eram nossos anjos da guarda. Elas se movem pelas ruínas como espíritos. Seus rifles são nosso único escudo contra os nazistas. Elas nos deram esperança quando tudo parecia perdido. Stalingrado resistiu por causa da coragem delas." As palavras de Ivanova capturam o profundo impacto que as atiradoras tiveram. Sua presença era uma centelha que mantinha a esperança viva em uma cidade à beira do abismo, seus sacrifícios uma base para a sobrevivência. O legado das atiradoras de Stalingrado perdura, um testemunho do poder de pessoas comuns em tempos extraordinários. Sua história é de desafio, de resiliência forjada diante de probabilidades inimagináveis.
Elas não nasceram guerreiras, foram moldadas pelo cadinho da guerra. Seus rifles, uma extensão de sua vontade de resistir. Sua coragem, uma chama que atravessou tudo.